Rodrigo Moledo, enfim, voltou a trabalhar com bola no CT Parque Gigante. Entretanto, ele não participou da atividade com os demais jogadores e não retornará nesta segunda-feira contra a equipe do Juventude, o que foi uma expectativa em determinado momento. A recuperação dele está prevista para o jogo contra o Corinthians, onde ele poderá iniciar de fato o seu retorno aos gramados e defender, entre aspas, a renovação contratual com o Internacional. Dentro de campo, Mano Menezes tem dúvidas ainda no setor do meio-campo. Johnny e Edenilson estão brigando por uma vaga, mas o norte-americano parece estar levando vantagem. Alan Patrick e Maurício brigam por outra vaga. No duelo dos volantes, Johnny e Edenilson, alguns números levantados chamam a atenção, principalmente no aspecto de desarmes. Tem também Mano Menezes, definindo o seu futuro, que deverá ser em 2023 o Internacional. E detalhes separam do anúncio. Esse é o Diário do Inter KTO, de quinta-feira, 25 de agosto de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional ao longo dessa quinta-feira, tá? E eu começo falando sobre o treinamento que eu acompanhei pela manhã no CT Parque Gigante e que não teve grandes indicativos ou grandes definições pelo técnico Mano Menezes. Foi um trabalho leve para aqueles jogadores que não participaram do jogo-treino que aconteceu na quarta-feira na reapresentação, aqueles jogadores então titulares e alguns dos reservas fizeram essa atividade mais leve, alguns jogadores foram preservados, caso do próprio Edenilson, que atuou durante os 90 minutos nesse jogo-treino da quarta-feira, o próprio Pedro Henrique também ficou de fora dessa atividade mais leve. E a grande expectativa que a gente tinha era em cima do Rodrigo Moledo. Rodrigo Moledo está passando por um processo de recuperação em função da lesão muscular que ele teve no dia 31 de julho, depois da partida contra a equipe do Palmeiras. O Moledo trabalhou hoje no gramado do CT Parque Gigante. Eu acompanhei de perto esse trabalho, mas não foi um trabalho com os demais companheiros, é um trabalho ainda específico. Ele esteve acompanhado do Thales Medeiros, que é um assistente de performance do Internacional, que ajuda nesse processo de retreinamento. E aí o Moledo fazia trabalhos muito específicos. Bolas eram cruzadas para a área, ele afastava de cabeça, depois corria, tocava a bola, voltava para a área, afastava de cabeça. É uma mescla de trabalho físico com trabalho técnico, justamente para que ele reponha a sua carga física e também readquira um certo ritmo de jogo, não perca muito na parte técnica, já que está há um mês sem jogar. Fez esse trabalho, não vai ser relacionado para segunda-feira contra o Juventude, essa é a tendência. Talvez para o jogo do outro fim de semana, que é em um domingo, contra o Corinthians em São Paulo, o Moledo esteja à disposição, esteja relacionado. Mas só para essa partida antes, contra a equipe do Juventude, ele ainda fica de fora, tá? A grande dúvida no time titular é no meio-campo. Maurício e Johnny brigam por vaga com o Edenilson e Alan Patrick. A gente está falando isso ao longo de toda a semana. A gente não teve ainda um treinamento tático que defina qual é o time. E isso vai acontecer na manhã dessa sexta-feira, onde a gente vai poder começar a ter mais certeza daquilo que o Mano pensa. Por enquanto, a tendência é de Maurício e Johnny entre os titulares. Edenilson ficando no banco de reservas, assim como o Alan Patrick. Mas essa é a tendência da quinta-feira. Na sexta as coisas podem mudar, no sábado podem mudar, porque em um treino onde um rende bem, outro rende mal, o Mano pode mudar o seu conceito e a sua ideia de qual equipe mandar a campo. Eu vou colocar aqui um levantamento feito pelo Lucas Dias, repórter da Rádio Bandeirantes. Ele fez em parceria com a Michele Silva e colocou lá no canal dele, o Lucas Dias Repórter. Aliás, te inscreve lá no canal do Lucas Dias, que tem informações muito boas de Internacional também. E eu vou colocar aqui o balanço dos números. Números quantitativos, como fala o Ribeiro Neto, mas números importantes de Edenilson e de Johnny ao longo desse Campeonato Brasileiro. Importante dizer, o Edenilson teve 19 jogos no Campeonato Brasileiro, sendo que 17 como titular. O Johnny teve 14 jogos, sendo que 7 como titular. Então a minutagem do Johnny é bem menor em relação ao Edenilson. Ainda assim, os números são esses que eu vou passar aqui. Passes. A porcentagem de acerto de passe ela é muito parecida.
tá? O Edenilson tem 91%, o Johnny também tem 91%. Se diferem ali nos decimais, o Johnny tem um pouco mais de precisão no acerto, mas é quase irrelevante. O Edenilson, obviamente, tem mais passes do que o Johnny, porque teve mais minutagem. O Edenilson, 688 passes, o Johnny, 309. É menos da metade. O Edenilson é mais participativo, realmente, até em média de minutos no jogo, do que o Johnny. Finalizações me chama a atenção, porque é bom o número de finalizações do Johnny. O Edenilson tem 25 finalizações, com 44% de acerto no gol. O Johnny tem 13 finalizações, com 53% de acerto no gol. É um bom número de finalizações do Johnny, tá? Para um cara que teve uma minutagem bem menor, fica quase elas por elas. O Johnny se aproxima do Edenilson, que é um cara mais ofensivo, pelo menos na teoria, do que o Johnny. Gols e assistências. O Edenilson tem 4 gols e 3 assistências. O Johnny tem 1 gol e 2 assistências. Se parece, tá? Porque o Johnny jogou menos. Desarmes. Edenilson tem 19 desarmes, sendo que 18 são corretos. O Johnny tem 25 desarmes, sendo que 21 corretos. Só que aí eu tenho que colocar. O Johnny tem bem menos minutagem do que o Edenilson. E tem mais desarmes, mesmo jogando menos. O que mostra que o Johnny de fato é muito mais combativo do que o Edenilson. E isso talvez explique o porquê o Mano tenha colocado o Johnny nos últimos jogos. Interceptação, 9 para o Edenilson, 8 para o Johnny. Lembrando, o Johnny tem uma minutagem muito menor. Perdas de posses, 47 do Edenilson, 28 do Johnny. Aí um número normal. Lançamentos, de fato, é o número que o Edenilson dá uma lavada no Johnny. 31 lançamentos do Edenilson no Campeonato Brasileiro, 18 corretos. 8 lançamentos do Johnny, 3 apenas corretos. Ali o Edenilson dá um banho. Mas esses são os números, para você tentar entender como vem jogando Edenilson e Johnny, qual vai ser a escolha do Mano, que por enquanto deve ser Johnny. As coisas podem mudar ao longo da semana para a partida de segunda-feira. Último assunto, Mano Menezes e renovação. Tá todo mundo dizendo que só faltam ajustes finais para que o Mano seja anunciado como técnico do Internacional para a temporada de 2023. O empresário vem falando isso publicamente. Por último, quem falou foi o William Thomas, executivo de futebol do Internacional para a Rádio Gaúcha. Então a gente aguarda que esses ajustes que vão ser feitos se realizem para que o Mano renove o contrato com o Internacional. Isso tudo está muito bem encaminhado, tá? Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Eu vou passar aqui as odds de Grêmio e Ituano nessa sexta-feira. Vitória do Grêmio 1,44, empate 4. Vitória do Ituano tá pagando 7. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!